Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, você que está aqui, neste território eucarístico, nesta terra abençoada que é a Canção Nova. Vamos aplaudir a Canção Nova, vamos aplaudir esta obra de Deus. E também você que nos acompanha de casa, você que está aí em casa rezando conosco nesta manhã. Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Franco da Rocha. E com grande alegria, estou nesta manhã, neste acampamento todo especial, protegidos pelo sangue de Jesus, para trazer a você, para trazer para cada um de nós, uma partilha da palavra urgente e necessária para os dias de hoje. Mas para que você entenda a urgência e a necessidade deste tema que nós vamos tratar, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Carta de São Paulo aos Romanos, versículo 1 e 2. E é aqui, a partir do que São Paulo nos traz, a partir desta constatação que São Paulo apresenta, para a comunidade que está ali em Roma e para nós que estamos aqui hoje, que você vai conseguir compreender a urgência de nós nos posicionarmos, de que lado nós estamos, a quem nós temos servido, qual voz nós temos escutado. Diz assim o versículo 1 do capítulo 12: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Beije sua palavra, oscule Jesus, palavra. É aqui, meu irmão e minha irmã, que nós vamos entender esta grande ordem, este grande apelo que São Paulo fez à comunidade que ali estava e que hoje faz a mim e a você: não vos conformeis com este mundo. E quando nós pensamos em conformar, nós podemos ir para a etimologia da palavra e nós vamos perceber que conformar-se é tomar a forma, conforme, é estar de acordo, é viver do mesmo modo. Veja que há um apelo da parte do Senhor para que a gente possa buscar o formato original que um dia de Deus nós recebemos, e não nos permitirmos ser formatados, não nos permitirmos ser formados de acordo com a mentalidade que jaz no mundo, porque nós não somos deste mundo. Ainda que estejamos neste mundo, São Paulo também nos garante que o nosso lugar é nós somos cidadãos do céu. E para lá nós devemos voltar. Mas se nós não entendermos esta urgência de transformar-nos e de transformar este mundo em que nós estamos, pelo anúncio da palavra, pela verdade que liberta, nós correremos um risco de não só não irmos para o céu,
mas de também levarmos a tantos que dependem do nosso testemunho para o inferno. E o Senhor está nos chamando nesta manhã a uma verdadeira conversão. E o que é conversão para São Paulo? Conversão é mais do que uma atitude exterior. Conversão é uma tomada de decisão. Conversão é um movimento que de dentro para fora nos provoca uma atitude. Porque não basta só ter boas intenções, não basta só sentir e não fazer nada a partir do que sente. E neste final de semana, o Senhor quer nos convencer disto. Que conversão é fazer justamente isso que está no versículo 2. É conseguir discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Veja que não é pensar e querer o que agrada ao mundo, o que agrada às pessoas, o que até mesmo nos agrada. Mas a verdadeira e autêntica conversão que São Paulo nos pede é justamente buscarmos saber o que Deus quer de nós. Por isso repita comigo assim: Senhor Jesus, neste final de semana, eu desejo conhecer a sua vontade acerca da minha vida, das minhas escolhas, para que, sabendo qual é a sua vontade, eu possa discernir o que o Senhor quer de mim e da minha família, para que eu não seja iludido, para que eu não seja confundido, para que eu não seja enganado pelos falsos profetas, pelas ideias estranhas, pelas más doutrinas. Senhor Jesus, que o seu preciosíssimo sangue me capacite para que neste final de semana eu possa saber escolher a melhor parte, aquela que não será roubada de mim. Porque o melhor lugar para estar é na sua vontade. E é justamente aqui que nós vamos tratar do tema que me foi proposto nesta manhã. O tema desta manhã é o sangue de Jesus e os lobos ferozes. Porque quer queiramos, quer não, tenha você consciência ou não, nós estamos vivendo um grande combate, que não se trava naquilo que nós dizemos, na realidade material, mas um grande combate que se trava no campo espiritual. Quer você queira, quer não, quer você tenha conhecimento ou não, há uma grande batalha por você, pela sua família, pela sua casa e principalmente pela sua alma. E este combate começou não agora, mas no dia do seu batismo. Quando você e eu fomos batizados, ali já se travou uma grande luta por nós. Os anjos de Deus, juntamente com o nosso anjo da guarda, e aqui está quem entende muito de anjos, o Mateus e a comunidade Ruá. O nosso anjo da guarda, os anjos de Deus, lutando para que a graça santificante do nosso batismo pudesse frutificar e nos fazer crescer em santidade. Mas da mesma forma que os anjos de Deus lutam em nosso favor, os demônios tentam roubar de nós a graça que no dia do nosso batismo nós recebemos, nos pervertendo, não nos permitindo chegar na nossa grande meta, que é o céu. E é por isso que nós precisamos entender que estes lobos ferozes, que a própria palavra de Deus vai nos formar, e daqui a pouco nós vamos ler o texto que fala sobre isto.
Estes lobos não estão muito longe de você. Estes lobos não estão muito longe de mim, porque o próprio Senhor nos alertou para os falsos pastores, para aqueles que parecem ser bons pastores, mas que na maioria das vezes se portam como lobos em pele de cordeiros. E é justamente para te alertar acerca disso, que eu quero trazer para você uma citação, uma passagem, que está no livro que o padre escreveu, Famílias em Ordem de Batalha. Salve sua família de joelhos. Eu trago aqui no início deste livro a mensagem que um dia a irmã Lúcia enviou para um cardeal, aonde a irmã Lúcia nos traz justamente isto que eu vou ler para você agora. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família, sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a sua cabeça. Então a irmã Lúcia, ao enviar esta mensagem para o cardeal, ela estava nos mostrando o quê? Que o grande confronto que vai ser travado antes da vinda gloriosa de nosso Senhor será sobre a família, sobre o matrimônio e principalmente sobre aquela que é a guardiã da família e do matrimônio, que é a igreja. E é sobre estes dois grandes alvos, a igreja e a família, que o padre quer tratar nesta pregação. As investidas, os ataques que estes lobos ferozes têm proferido contra a igreja e contra a família. E aqui você vai entender que não estão desassociadas igreja e família. Aqui você vai entender nesta pregação que defender a família e lutar pela igreja são duas missões que se complementam. E quando nós olhamos para esta realidade, nós precisamos entender que esta grande investida do nosso adversário contra a igreja não começou agora. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 25 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 25 ao 31. Aqui você vai entender que este grande combate já era travado entre os apóstolos e as comunidades que estavam nascendo contra o nosso adversário, contra o demônio, e principalmente contra os falsos pastores, contra aqueles que deveriam ser guardiões da fé, aqueles que deviam guardar os ensinamentos de Jesus e que na verdade estavam se comportando como homens maus. Veja lá, versículo 25. Sei que agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti, veja, nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus.
Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Veja qual é a ordem: vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Palavra do Senhor. Veja, São Paulo está sendo claro. São Paulo está dizendo à comunidade: eu durante 3 anos fiz tudo o que estava ao meu alcance para vos proteger. Eu nada omiti de vocês, mas é preciso que vocês estejam prontos, porque depois que eu não estiver mais aqui, porque São Paulo podia dizer isso com autoridade, porque ele foi um bom pastor. Depois que eu não estiver mais aqui, virão outros que tentarão ensinar para vocês doutrinas perversas, doutrinas estranhas, que terão como intuito roubá-los de quem? De Jesus. E vejam, meus irmãos e irmãs, que isto que São Paulo diz lá atrás, há mais de 2000 anos, nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Quantos não são os lobos ferozes que se levantam contra a igreja e que infelizmente, e aqui nós precisamos fazer o nosso meia-culpa, não estão só fora, estão dentro também, tentando nos ensinar doutrinas estranhas. E aqui nós não podemos nos esquecer da vocação profética que tem a Canção Nova, através da vida e do apostolado do Monsenhor Jonas Abib, que foi o primeiro grande profeta levantado nessa nação para nos alertar sobre as falsas doutrinas e o grande perigo que estas falsas doutrinas representavam, não só para a nossa família, para a conversão da nossa alma, mas principalmente para a igreja. Foi como o senhor Jonas Abib que nós ouvimos pela primeira vez falar de nova era, falar de nova ordem mundial. E nós não podemos esquecer disso, nós não podemos silenciar essa profecia, porque se nós silenciarmos, o Senhor vai cobrar de nós. Nós precisamos ter a ousadia, a coragem e a prudência, porque Jesus nos ensinou: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Sim, temos que ser prudentes, mas não podemos ser omissos. São Paulo disse: eu não vos omiti nada. E eu, como sacerdote da igreja, e nós como ministros ordenados, não podemos nos omitir. O que está acontecendo no mundo não é normal. O que está acontecendo nas nossas famílias não é normal. E você que está aqui não pode se conformar com este mundo. Deus te trouxe a este acampamento, Deus te trouxe a Canção Nova para que você se posicione. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, porque tudo que passa disso vem do maligno. E se nós não tivermos a coragem, e se nós não tivermos a ousadia de alertar o povo de Deus, nós seremos cobrados, Mateus. Ou você acha que quando eu estiver diante de Jesus, Jesus não vai pedir conta das almas a quem Ele me levou para cantar e pregar?
Nós não podemos ter medo desta política nefasta chamada cancelamento. Eles podem cancelar sua rede social, mas não podem cancelar a voz de um profeta, porque o Espírito Santo brada, grita na boca de homens e mulheres corajosos que estão à disposição para derramar o seu sangue por Jesus e pela sua igreja. E que bom que você aplaudiu, porque você é o primeiro também a derramar seu sangue, viu? Não são só os padres. Todo batizado é chamado a dar testemunho com a vida do evangelho que prega e da Eucaristia que comunga. E veja o que diz. Veja o que diz a palavra de Deus. Não omitir é justamente fazer aquilo que Deus nos pede. E o que o Senhor nos pede, que possamos pregar a verdade. E há uma forma nova que o demônio tem usado para perverter o que é certo, o que é verdadeiro. Há uma forma que ele tem usado para destruir o magistério. Sabe qual é a forma que ele usa? Não é dizendo que a gente não tem que ler o catecismo nem a Bíblia, mas é querendo mudar aquilo que não muda. Esta é a pior forma de perversão que pode existir. Não é tirar, porque se tirassem, nós já logo desconfiaríamos. Porque quem fala que a gente não precisa ler o catecismo, quem fala que a gente não precisa ler a Bíblia, a gente logo desconfiaria. Este não vem de Deus. Mas a forma mais nefasta de destruir e de nos enganar é agir de forma subliminar. É assim que ele tem agido. Fazendo o quê? Que eu não ensine mais para vocês o que está aqui, mas que eu tente dar ao que está aqui e não muda, a minha própria versão. Essa é a forma mais nefasta de destruir a verdade do magistério, de destruir a verdade da igreja. É não ensinar o que está aqui, mas é pegar o que está aqui e dar a minha própria versão. E deixa eu te dizer uma coisa, um testemunho meu. Quando cheguei na minha paróquia, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, há 4 anos atrás, existiam realidades desafiadoras. E quando eu cheguei como pároco, me posicionei, um grupo se levantou e veio até mim para me perguntar o que eu pensava sobre determinado assunto. E aí é a hora que nós precisamos lembrar que precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as... Veja como eles chegaram. Eles não chegaram para me combater. Eles chegaram me questionando. O que o Senhor pensa? Ah, meus filhos, e nesta hora eu não tive dúvida. Graças a Deus o Espírito Santo me inspirou a abrir o catecismo, abrir a palavra de Deus e dizer para eles assim: vocês vieram saber o que eu penso, mas desde o dia 1º de julho de 2017, dia da minha ordenação, depois que eu me deitei ali no chão, para que fosse cantada a ladainha, e que eu me levantei sacerdote, o que eu penso não tem importância nenhuma, porque agora eu penso o que a igreja pensa, eu ensino o que a igreja ensina, e eu retransmito aquilo que ela quer anunciar. Então, se vocês querem saber, pode aplaudir. Se você quer aplaudir, aplauda, mas aplauda para valer. Aqui está o problema. Nós nos esquecemos. Nós padres, depois que ordenados, nós não pensamos mais sem a igreja, nós pensamos com a igreja. Nós ensinamos com a igreja.
Porque nós não falamos mais em nosso nome. Eu nunca mais vou ser o Diogo. Depois da minha ordenação, eu serei até o fim da vida Padre Diogo Albuquerque. Eu nunca mais vou ser só o Diogo. Se eu for ao inferno, o demônio vai ser obrigado a me chamar de padre. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui se apresenta a minha missão. A minha missão como padre, a missão dos sacerdotes é ser o bom pastor, não o mau pastor. E como nós diferenciamos o bom e o mau pastor? Justamente pela finalidade da sua missão. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se for preciso, ele se coloca na brecha. Se for preciso, ele sacrifica a sua própria vida para proteger o seu rebanho. O bom pastor não está preocupado em agradar as massas. O bom pastor não está preocupado com os likes. O bom pastor não está preocupado com os seguidores. Ele está preocupado de levar o seu rebanho E se for preciso cortar na carne para isso, ele vai ter que cortar. Já os lobos ferozes, eles vieram para quê? João capítulo 10, versículo 10. Os lobos ferozes, eles vieram para roubar, para matar e para destruir. Aonde você vir morte, roubo e destruição, você pode saber que isso existe, porque ali ainda não chegou um bom pastor. E veja que num livro, Músicos em Ordem de Batalha, o pessoal aqui sem cabelo lembra, né? Os do cabelo branco, do nosso querido Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas traz uma ideia de pastoreio que eu preciso recordar. Ele diz que o bom pastor precisa ser um pastor guerreiro. O bom pastor, ele não pode ser um pastor manso, ele tem que ser um pastor guerreiro. E o que é ser um pastor guerreiro? É lutar pelo seu rebanho, é lutar pelas suas ovelhas. Eu, como padre, não posso ver as famílias serem destruídas, os jovens se perder nas drogas, na prostituição, ver a igreja de Jesus Cristo se esvaziando, perdendo o sentido do sagrado. Eu não posso ver isso, cruzar os braços e dizer: ah, isso é normal, porque o mundo de hoje é assim mesmo. Não, quando mais eu vejo isso, mais como bom pastor e pastor guerreiro, eu preciso me perguntar: Espírito Santo, o que eu posso fazer para mudar isto? Porque assim fizeram os bons pastores, porque assim fizeram os pastores guerreiros. E aqui eu cito quem o Mateus trouxe na oração por mim: São João Maria Vianney. O que São João Maria Vianney fez quando chegou a Ars? Começou a fazer uma homilia light, começou a se perverter e se perder com aqueles que não queriam o reino dos céus? Não. Quando São João Maria Vianney entendeu aonde Deus o havia mandado e percebeu a situação em que se encontrava Ars, ele percebeu que era preciso, por meio da reparação, da oração e do sacrifício, salvar a sua paróquia. E o que ele fazia? Ele começou a dormir no chão, para se penitenciar, para que através do seu sacrifício, a sua paróquia fosse santificada. Ele começou a expor Jesus no Santíssimo Sacramento, e se colocar em adoração por aqueles que não adoravam. Ele comia 3 batatas, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite, para que o seu povo fosse salvo. Este é o bom pastor. Esta é a missão do sacerdote: oferecer sacrifícios e reparação, como ele fez. Como é que Jesus nos salvou?
Jesus nos salvou de forma confortável, sentado num carro do ano, numa casa muito luxuosa, não. Como Ele salvou a humanidade? Assumindo sobre si as nossas dores. Os bons pastores precisam ter a coragem de chegar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e levar as dores do seu povo, porque eu sei que você tem sofrido, porque eu sei que você tem chorado, porque eu sei que não tem sido fácil para você. Por isso, cada missa que eu rezo, cada adoração que eu faço, cada rosário que eu rezo, eu já não rezo mais por mim, eu já não faço mais por mim, eu faço por vocês. Porque há mais alegria em dar do que em receber, e é isso que configura o sacerdócio segundo o coração de Cristo. E quando nós olhamos para o segundo grande alvo dos lobos ferozes, nós vemos a nossa casa. Quem aqui tem família, levanta a mão para o Padre ver. Quem aqui tem alguém na sua casa que precisa de conversão, levanta as duas para o Padre ver. Agora cutuca quem está do seu lado e fala: acorda em nome de Jesus. Fala para ele: dormir é em casa. Eu sei que não tem sido fácil. O seu maior campo de batalha é a sua casa. O seu maior campo de batalha é na sua casa, eu sei. Mas o demônio sabe mais do que eu e que você. Por isso que ele tem batido tanto na sua família. Por isso que ele tem se levantado de maneira tão terrível contra as famílias. Porque ele sabe que contra a igreja ele não pode nada. Porque Jesus disse que Pedro é pedra, e sobre a pedra que Pedro representa, a igreja de Jesus seria edificada, e as portas do inferno jamais prevaleceria. Mas uma vez que ele não consegue destruir a igreja, ele vai atacar as famílias. Por quê? Porque é da família que nasce os novos cristãos. Está entendendo o porquê? Faz parte das doutrinas estranhas deste tempo convencer você que você não deve ter filho, que no lugar de filho você tem que ter cachorro. Porque eu não batizo cachorro. Se o demônio inculte no seu coração: não tenha mais filho, aborte. Aprove e aplauda essas deformações de projetos de família que tem hoje em dia, que não geram vida. Aplauda isso, viva dessa forma. Se ele convence o mundo disso, não vão ter mais vidas, não vão ter mais nascimentos. Ora, se não tiver mais criança, não tem mais batizado. Se não tiver mais batizado, não tem mais cristão. Se não tiver mais cristão, a igreja acaba na gente. Veja o plano. E aqui não se trata de ideologia. Eu não estou agindo no sentimento, eu estou agindo na razão. Eu estou trazendo para você uma verdade que é factual. O mundo de hoje que está aí fora, esperando para devorar você e a sua casa, é um mundo hipócrita, que diz para você: não tenha filho porque a situação do país não vai bem. Mas logo depois da propaganda, não tenha filho, vem a propaganda do carro do ano, que nunca é barato. E quantas vezes a gente ouve isso das famílias? Não, eu não posso ter filho porque ter filho dá gasto. Mas viaja todo final de semana, a mulher não deixa de ir no salão de beleza, o cabra não deixa de fazer as suas estripulias. Para filho não temos dinheiro para gastar conosco, porque o amor que nos move não é um amor verdadeiro, é um amor egoísta. E quem tem incutido isso em nós? Este mundo esquisito que vivemos. Este mundo que jaz no maligno, como o nosso Senhor disse. Por isso o segundo alvo preferido dos lobos ferozes é a família. Mas aqui eu preciso te lembrar de algo fundamental.
Repete com o Padre: nós não lutamos. Não, com esse ânimo você não vai lutar mesmo. Com esse ânimo você já está morto. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Nós lutamos contra principados e potestades, contra o príncipe deste mundo tenebroso. E aqui está o porquê. Não, agora não precisa mais não. E aqui está o porquê deste projeto chamado Famílias em Ordem de Batalha. Salve sua família de joelhos. Porque quando eu rezava pela situação das famílias, o que o Senhor me trazia ao coração? Que era preciso revelar às pessoas, e principalmente às famílias, esta grande estratégia, este grande estratagema que o demônio estava utilizando para destruir as casas. Eu fui rezar para pedir ao Senhor discernimento e sabedoria sobre a realidade que estávamos vivendo, e o Senhor me trouxe de novo esse texto tão bonito da armadura do cristão, Efésios 6, do 10 ao 20, aonde o Senhor nos mostra que é justamente esta artimanha que o demônio tem feito. Ele tem cegado você para que você não identifique quem é o verdadeiro inimigo que você tem que combater. E então ele coloca marido contra esposa, esposa contra marido, mãe contra filho, filho contra mãe. E aí vocês começam a lutar entre si, um lutando contra o outro, esquecendo que nós não lutamos contra a carne e o sangue. Você faz da sua casa um grande cenário de guerra, um brigando com o outro, um querendo ter mais razão do que o outro, um querendo gritar mais alto que o outro, e enquanto vocês se matam uns aos outros, com perdão da palavra, ele que é o verdadeiro inimigo, tem passado desapercebido, destruindo você e a sua casa pelas bases. Este lobo feroz, que quer roubar, matar e destruir você. Então como combatê-lo, Padre? E aí vem a segunda parte do livro. Salve sua família de joelhos. Não é na força do grito. Não é com a sua força. Mas é com a força de Deus. Por isso que neste final de semana nós estamos pedindo o sangue de Jesus. Porque quando nós adoramos o preciosíssimo sangue, quando nós comungamos o preciosíssimo sangue, nós nos revestimos da armadura que precisamos para enfrentar esses lobos ferozes. Porque o lobo, porque os carnívoros, eles são atraídos pela carne, não pelo espírito. E Deus quer que você seja espiritual. Porque quando você usar as armas do espírito, você vai ter uma autoridade que você nunca experimentou. Não adianta querer vencer os inimigos espirituais sem as armas espirituais. E neste final de semana, o Senhor Jesus quer nos mostrar isso. Ele quer fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam, como a escama daquele soldado romano que feriu o lado de nosso Senhor na cruz, e que quando ele feriu, ao ser atingido pelo sangue e pela água, os olhos dele se abriram. E o Senhor quer que você abra os seus olhos nesse final de semana, os seus ouvidos e o seu coração, para que tudo isso que eu estou pregando caia dentro de você como uma semente boa, e que te mova, porque eu sei que uma pregação como essa incomoda. Eu sei que ouvir isso que eu estou dizendo não é agradável, mas eu preciso dizer, eu preciso pregar, porque uma pregação, um evangelho, uma homilia que não incomoda, ela acomoda. E o grande problema da igreja hoje são os cristãos acomodados. O grande problema hoje são os cristãos acomodados, que estão conformados. E em nome de Jesus, olha para quem está do seu lado e diga: Deus não te trouxe aqui. Mas fale com autoridade: Deus não te trouxe aqui para você voltar para casa da mesma forma. O Senhor deseja
que você saia daqui convencido de que você não pode ser uma pamonha. Você precisa ser um guerreiro. Você precisa lutar pela sua casa. Você precisa lutar pela sua família. Não entregue a sua casa, não entregue a sua família de mãos beijadas para o lobo, mas lute por ela. Lute com os seus joelhos. Lute com a sua vida. Porque a família não é uma instituição falida, ela é um projeto de Deus. E veja, que se você estiver perdido, perdida, eu te trago este texto, e com ele nós já vamos nos preparando para rezar. Carta aos Hebreus capítulo 13. Pegue aí Hebreus capítulo 13. Versículo do 7 ao 9. Hebreus 13, versículo do 7 ao 9. Ao 9a. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, e imitai-lhes a fé. Repete com o padre, versículo 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. E essas doutrinas estranhas, elas estão se infiltrando cada vez mais nas nossas casas, nas nossas famílias e infelizmente em muitos círculos da igreja. Mas você pode dizer: padre, o que nós vamos fazer? A resposta é uma só: nós vamos reagir. Nós vamos lutar até o fim. E você pode dizer: padre, mas eu me sinto enfraquecido. Padre, eu sou o único que na minha casa vem à igreja. Eu tenho uma palavra de profecia para você nessa manhã, amém? A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Deus te fez coluna. Aguenta firme. Não desista. Deus não precisa de muito, Ele precisa só de um coração disponível. E se o seu está disponível, Atos dos Apóstolos capítulo 16, se você não se desviar, se você crer no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família, será salvo você e a sua casa. Por isso aguenta firme. Está doendo, está chorando, está sofrendo, abraça a cruz de Jesus, pede o sangue dele, pede a força de Nossa Senhora. Não desista, insista, porque depois de tudo isso, você vai ver que valeu a vida, valeu a pena. E é por isso que tão acertadamente o nosso Papa Emérito Bento XVI disse que o futuro da igreja seria, num fascículo de 60, década de 60, um fascículo escrito pelo Papa Emérito Bento XVI, chamado Fé e Futuro. Ele dizia assim: não vos preocupeis com as grandes multidões, porque nós voltaremos a ser um pequeno rebanho. Mas este pequeno rebanho
vai preparar a segunda vinda de Jesus, amém? Este pequeno rebanho vai preparar a segunda vinda de Jesus. Nós não precisamos de multidão, nós não precisamos de massa, nós precisamos de católicos fiéis, que sejam, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos, e o tempo do nosso martírio se aproxima. E o tempo do nosso martírio está às portas. O martírio branco já começou. Que martírio branco é este, padre? É o martírio onde você não precisa derramar o sangue, mas o martírio onde você é excluído por pensar diferente. O martírio de onde você é excluído por não fazer parte daquela rodinha. O martírio da exclusão, de ser taxado como louco muitas das vezes, porque você defende a santidade, porque você defende a família, porque você defende a sua propriedade, porque até isso estão querendo tirar de nós. Por isso, neste final de semana nós precisamos pedir o revestimento do sangue de Jesus, para que, armados com esta armadura, nós possamos lutar pela nossa casa e pela nossa família, sem medo, porque nós não estamos sozinhos. Jesus nos garantiu, Evangelho de São João: no mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, você vai vencer também. Cadê a sua metralhadora? Está cheia de bala, sim ou não? Pois comece a usar. Sabe qual é a maior arma que nós temos para vencer essas novas configurações de ideologias? A nova ordem mundial, esses sistemas nefastos. A melhor e maior arma que nós temos para usar contra eles é a santidade. Sabe por quê? Porque sobre uma vida santa ninguém tem poder. Sobre uma vida piedosa, ninguém tem poder. Ninguém tem poder. E se você está disposto a isso, fica de pé. Vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor esta graça. Vamos pedir ao Senhor esta graça de não nos acovardarmos. Porque Jesus também nos disse no Evangelho que quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Quem o negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E nós não queremos negar a Jesus, amém? Amém. Por isso peça ao Senhor esta graça, que fortalecidos pelo seu preciosíssimo sangue, nós não nos acovardemos diante dos dias que se arvoram de nós.